Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende a hora que alguém vai ouvir esse podcast. Estou falando do podcast Literatura e Outras Viagens, agora videocast, né? Olha que chiquérrima que eu estou. E hoje eu falo com as minhas amigas Gica Voit, que está em Florianópolis. Florianópolis, né, Gica? Na E armação. Pois porque eu estava acostumada com Itajaí, né? Agora é Florianópolis, né? E a minha amiga Janaína Baixa, que está em Aveiro, e eu aqui em Lisboa. Tudo bom, Jana? Tudo ótimo. Tudo Tô ótimo? feliz da gente ter conseguido gravar. Pois é, que dificuldade, né? Meu Deus do céu, essas mulheres cheias de compromissos. Então, a Gica é minha amiga de bastante tempo, é minha comadre, né? Eu sou madrinha do filho dela. Ah, Eu sou madrinha de um jeito muito especial, né? Porque eu fui sim. convidada por ele para eu ser madrinha dele. Ai, que tudo! Então Legal. é, então é uma coisa muito especial essa nossa. Como é que a gente chama isso? Comadre, só comadre. As comadres, né? E a Janaína é minha amiga de Aveiro. A Janaína é psicóloga e psicanalista, né, Janaína? Sim, sim. E a gente se conhece de Aveiro, das reuniões do Milártica, né? A gente se Do conheceu no Milártica, samba, né? das reuniões do Milártica, Do das danças, teatro, do do teatro. teatro, né? De bagunça, de fazer bagunça. É. E a Gica é artista também. A Gica, ela, ela toca um piano que vocês não têm ideia. Dica. Ah, meu Deus do céu. Ela toca piano, ela toca acordeon, né? Olha aí. Canta, faz teatro, escreve Verdade. e é Menos do produtora que eu gostaria, cultural. tá? Mas faz, né? Mas faz tudo Mas, isso, né? E é produtora tá. cultural e é editora da editora Traços e Capturas. Aliás, onde eu vou publicar o meu livro Crônicas de Saravá, né, Gica? Ah, vai ser lá, que Vai ser legal. lá. Eu Legal. tenho o livro Exatamente. Rio das Pedras, que é publicado pela editora Traços e Capturas também, Uhum. né? Que é chiquérrimo esse livro, adoro. Sim. Então, estamos aqui para conversar sobre etarismo, né? Como já fiz 2 episódios, esse é o terceiro episódio. E esse assunto surgiu por causa do livro O Livro no Corpo, né? Que foi o último livro que eu publiquei, e, e que o tema de fundo, né? É o etarismo, né? Então surgiram várias questões nos lançamentos sobre essa história de como que é que uma mulher de mais de 60 anos se sente, né? Em relação a ser apaixonada por um moço bonito com a metade da idade dela, né? Então esse assunto surgiu muito. é, e aí eu resolvi trazer para cá para a gente conversar, fazer uma temporada, né, com várias mulheres de várias idades, não só de 60, mas de 60, de 50, de 40, de 20, de 30 também, né, para ver o que que dá, né. E até agora eu fiz 2 episódios e já deu muito pano para manga as conversas. Eu assisti os outros, Você foram muito. muito. assistiu? Legais. Eu Eu também. É. Legal, né? É bem bacana. Muito E aí, então bom. quem é que começa falando? O que que vocês acham disso? Pode Então, começar, Dica. tá. Bom, primeiro quero começar, Kátia, te agradecendo o convite. Acho sempre muito legal a gente falar, conversar sobre qualquer assunto. Sim. É uma falta que eu ando sentindo, assim, de poder estar com pessoas e conversar, né, ao vivo, ou aqui a gente está fazendo no meio digital, mas é como se a gente estivesse juntas numa Sim. sala, né? Sim. Ultimamente as pessoas têm se comunicado muito via mensagem, WhatsApp ou feito comentários em postagens. Eu ando sentindo falta dessa coisa de sentar e conversar sobre assuntos da vida, quaisquer assuntos, né?
E esse tema, também quero te parabenizar por tocar nesse ponto, assim, nesse tema do etarismo, e vejo que não é só sobre etarismo, né? É sobre etarismo e também uma questão de gênero, né? Como isso afeta Uhum, as mulheres, sim. né? Lógico, o etarismo também afeta os homens, né? Também afeta diversas idades, né? O etarismo a gente acha que é sempre uma coisa relacionada à pessoa de uma certa idade, ou sei lá, Uhum, 60 mais, mas existe o etarismo também com jovens, né? Etarismo é uma coisa sim. que a gente pode cometer com qualquer idade, né? Cada vez que a gente julga uma pessoa pela sua idade, a gente está cometendo Uhum. etarismo, né? Então, assim, primeiro te agradecer por essa possibilidade da conversa e te parabenizar pelo tema e pelo teu livro, né? Que eu li antes de ele virar livro, eu li uma versão anterior e eu estou bem curiosa para pegar o livro na mão e ler. Tô levando na mala. Estou bem curiosa com a chegada desse livro aqui no Brasil, quero lê-lo. E assim, o que eu posso contribuir esse tema? Eu sou uma produtora cultural, sou uma mulher, então sou uma pessoa que estou antenada nas coisas que acontecem no mundo, mas principalmente no mundo cultural, né? E aí, no mundo cultural, a gente também percebe o etarismo, né? Também percebe que ele se apresenta, ele se revela, né? Hoje a gente consegue dar nome, né? Dar esse nome, etarismo, mas eu imagino, se a gente for pesquisar na história da humanidade, que ele sempre existiu, né? Houve momentos em que a diferença de idade era uma coisa muito levada a sério, a ponto de jovens não poderem conversar com adultos, numa conversa que adultos estavam conversando, o jovem não podia participar, enfim, isso tudo é questão Sim. de conflitualidade, envolve a temática do etarismo também. Mas é uma realidade que a gente vive, o etarismo é algo que está presente na sociedade, imagino que desde sempre, e ela é um tabu, né? É algo sobre o qual a gente fala pouco. É, tem, o próprio fato de algumas pessoas não revelarem a sua idade tem a ver com etarismo, né? Por que que e isso acontece muito com mulheres, né? Não se pergunta a idade para mulher, existe Sim. essa ideia, assim, E mas ainda eu nunca levei existe, isso a né? sério. Ainda existe. Eu nunca É, levei isso a sério. Para mim, pode me sim. perguntar, minha idade eu tenho 48 anos hoje, mas porque eu realmente não dou bola para isso, né? Mas não posso dizer que o etarismo não me afete, né? Ele me afeta também. E no meio cultural, ele também é muito forte, né? Onde é que a gente percebe o etarismo no meio cultural? Primeiro que tudo que, em tese, tudo que está em alta, sempre nos streamings, nos lugares, é sempre de uma... não tudo, mas vamos dizer, a maior parte é de uma faixa etária, né? Depois que você passa de uma faixa etária, ou você virou um grande nome, estou falando aqui, por exemplo, da área de música, ou você virou um grande nome e virou um clássico, e aí você vai ser reverenciado por isso para o resto da sua vida, e vai ser bonito até você ter uma idade, né? Como a gente vê, por exemplo, hoje o caso do Milton Nascimento, Sim. né? Que é um senhor idoso e está lá fazendo sucesso, ou mesmo no, sei lá, no cinema, em outros lugares, Fernanda Torres, né? Ou você é um grande nome, ou você não é visto. Porque nem todo mundo vira um grande nome de sucesso nas artes, né? Na música, no cinema, na literatura e tal. Então, ou você se torna um grande nome, ou você é limado e não é visto, né? É, aí as pessoas vão dizer, não, mas isso acontece com jovens também. Acontece, mas com as pessoas uma determinada faixa etária, isso é mais forte ainda. E isso é cometido é algo que acontece por conta do etarismo, né? Então a gente não Uhum. pode negar que ele está aí, que ele está presente, né? Então, o que eu teria para dizer é isso. Para mim, o etarismo é algo que está presente e o lado bom dos dias atuais é que a gente consegue dar um nome para ele, nominar, Sim. e a gente consegue começar a criar modos de lidar com ele
e de diminuir os desgastes que o etarismo causa na gente, né? E aí começam-se a criar leis e tudo mais, né? Sim, Por exemplo, existe o Estatuto do Idoso no Brasil, que é algo que defende as pessoas de uma determinada idade, né? Defende de elas serem discriminadas por terem determinada idade, né? Mas, enfim, ele está aí, ele está nominado e a gente precisa aprender a lidar com ele, né? E esse aprender a lidar, eu vejo que ele tem dois caminhos. Por um lado, a gente precisa aprender a lidar por um viés individual e pessoal, cada um de nós ter essa noção de que envelhecer faz parte da vida, né? E entender cada etapa da nossa vida e ficar de alguma forma tranquilo com isso, né? Lógico, né? Com ressalvas, né? Porque envelhecer não é fácil, né? O corpo começa a funcionar de uma forma diferente, você já não tem tanta energia para fazer tantas coisas, enfim, né? Sei lá, não é fácil envelhecer num lugar em que não se respeita a pessoa mais velha, né? Então, enfim, tem esse caminho individual e tem o caminho coletivo, que é a gente pensar de que forma coletiva a gente pode construir ações que possam combater o etarismo, né? Eu acho que, por exemplo, isso que tu fez é tanto individual quanto coletivo, né? Tu pegou uma história, escreveu essa história, provavelmente tem a ver com os teus processos pessoais, da tua vida, enfim. Tu é uma mulher 60 a mais, né? E fala sobre esse tema porque é um tema que deve mexer contigo, então é uma trajetória pessoal e ao mesmo tempo tu sim. tornou ela coletiva quando tu transformou num livro e quando tu transformou num podcast. Daí que Sim. faz as pessoas Eu só não pensei conversarem. que fosse que ia ter tanta repercussão, né, coletivamente falando, né, o assunto. Aí dá para ver que realmente é necessário que se fale mesmo, né? Que tipo de repercussão que você não esperava? Tantas pessoas falando sobre isso, né? Até pessoas que passam a mesma coisa que a Lívia, no caso, a personagem do livro, está passando, né? Quer dizer, que ela passa e que a pessoa está passando e que se identifica, né? Se identifica com a personagem, né? Então, as pessoas vêm me falar as coisas, né? Então, eu acho bem bacana isso, porque eu não pensei nisso quando eu escrevi, né? Eu É escrevi a interessante, eu história. acho que pegando até o que a Gica estava falando, né? A partir do momento que nomeia isso, que isso dá um lugar para isso ser falado, né? Sempre houve a discriminação e o preconceito com base na idade, isso sempre houve, mas a partir do momento em que isso começa a ser abordado e que a isso é dado um nome, também é dado um lugar no discurso das pessoas. Então, É, acho que quando você escreve esse livro, você abre para falar sobre esse assunto, as pessoas se identificam, as pessoas se veem na posição de dizer: ah, nossa, eu também já vivi isso, eu também já uhum, pensei sobre isso, eu já vi alguém vivendo algo parecido com isso, algo que estava até então escondido, velado ou vivido só num mundo muito interno. uhum. Agora isso pode ser externalizado, né? Eu acho que eu vejo Sim, muito. sim, e tem uma questão que eu acho muito interessante de discutir em relação ao etarismo, que é a questão sexual, que ninguém fala. Sim, Inclusive as mulheres de mais de 60 anos, elas não têm coragem de falar. Obviamente, a gente entende por que que elas não têm coragem de falar. Ai, mãe, como é que tu está dizendo isso? Ai, onde já se viu? Ai, a Catinha? Ai, é sempre esse tipo de coisa, assim, né? Irônica, ou até às vezes agressiva, né? Fica lá no teu canto e pronto, né? Então, as pessoas não têm coragem de falar e não têm para quem falar, sim. né? E É isso porque também é uma coisa que aí esse é ir na livro contramão, é ir na instiga. contramão do que foi sendo É, formatado.
é, como lugar da pessoa que tem uma, né, que alcança a maturidade, que chega numa idade, não é isso que é esperado. sim, Eu fico me perguntando como que chegou nisso, né? Como que a gente foi cair nessa armadilha de acreditar de que existe tempo, só naquele tempo que se vive certas coisas e depois não se vive mais, sendo que não é uma verdade, não é isso. No consultório, por exemplo, não é isso que eu escuto das mulheres. Eu escuto as mulheres querendo sim. amar, querendo viver a sua sexualidade, querendo estar no mundo criativamente, produzir, né, em todos os sentidos. E como que a gente foi parar nisso que depois de certa idade isso tem que morrer, né? Isso tem que apagar. E a Eu acho que gente vê muito tudo isso. isso é cultural, né? Tudo Eu ia cultural. falar. E o que é cultural, porque a gente vive no sistema capitalista, está completamente conectado com o mercado, né? Então, mas o que que o mercado faz, né? O mercado tudo Contrata tem jovens, validade, né? E aí até contrata jovens para venderem produtos jovens para jovens, né? Então, tem vários produtos de mercado que não tem para todas as idades, tem só para uma faixa etária, né? Tem mais oferta para uma determinada faixa etária, aquela e aí idade serve para que emprego também, é só naquela tá faixa tudo. etária. Exato, editais, né? Tem Uhum. editais que a gente quer concorrer, seja editais para pesquisa, editais para, né, para bolsas de pesquisa, editais para criação cultural. Quando você vai ver, ele tem um limite de idade, é só até 40 anos. Ou seja, se depois dos 40 você não pode mais pesquisar, É, você não pode mais criar, né? Mas, lógico, isso que nós estamos falando, tudo é sempre generalizando, né? Porque ao sim, mesmo tempo também sim. existe O muita contrário, né? gente enxergando isso, É, né? E tocando nesses é. assuntos, tem empresas de moda, empresas de turismo, focando justamente em Então, públicos diversos. descobriram agora que essas pessoas querem viver, querem estar no mundo, querem estar produtivas e agora estão Desenvol- transformando isso também, o Em capitalismo mercado. em mercado, óbvio, É, né? Sim, é, exatamente. é. Mas pelo menos que seja para a gente poder discutir esse assunto, né? Uhum. Falar abertamente sobre esse assunto, né? Porque é assim, a gente, o tempo está passando e todo mundo vai ter mais idade, né? Eu vou fazer o quê? O Sim. que que vão fazer, né? Como diz no livro, né? Vão me queimar de novo na fogueira? Não, né? Não, não pode. A gente precisa pôr todas as cartas na mesa, né? E trocar essas figurinhas, né? Pelo amor de Deus, né? Eu estava pensando aqui, a gente estava falando, estava pensando uma coisa aqui sobre. Eu lembro quando eu trabalhava na Universidade Católica de Pelotas, isso há mais de 20 anos, é, que eu convivia com colegas muito mais velhos do que eu e colegas mais novos do que eu. Então, eu achava muito bacana aquilo de eu aprender com os mais velhos e também aprender com os mais novos e vice-versa, assim, sabe? Eu acho que para mim, foi uma experiência muito boa. Não existia ali preconceito de idade, existia um respeito com os professores mais velhos. Ali naquele lugar, não sei se todas as universidades são assim, não sei, mas ali é onde eu trabalhava, né? Eu tinha quase 40 anos, quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha acho que 35, 36, e, e os meus colegas tinham 60, 70 anos, né? E eles ensinavam coisas para a gente, né, dessa faixa etária, nós, né, eu e mais outros colegas. Então, foi uma coisa bem legal, assim, que eu vivi. E eu achava isso, eu sempre pensava isso, assim, que ser professor era legal por causa disso, que a gente podia trocar esses conhecimentos, sabe? Ou até a falta de Uhum. conhecimento, né? Que a Mas gente não deixa novo não também de tinha. colocar a pessoa só nesse lugar, né? No lugar de quem vai estar nessa posição de ensinar, nessa posição de respeito. É,
É, sendo que e eu acho que isso também é uma prisão. A gente está sim, aqui, Uhum. talvez, falando sobre esse assunto para dizer que tem que tirar as pessoas de qualquer que seja a é, prisão, é, é, né? Exatamente. Inclusive essa. sim. Fora dali Exatamente. também não se sabe com o que é, né? Uhum. Até porque, assim, tu estava falando, Kátia, eu também estava pensando nisso, assim, não é porque uma pessoa é mais velha que eu que tudo que ela vai dizer eu preciso Claro, respeitar. claro, claro. E Não, não é porque ela é mais velha que ela vai ter mais experiência que eu. também não. É Pode não possível ter que ela tenha experienciado, né? vivido, É, pode ser que ela tenha vivido muitas coisas na vida, mas pode ser que tenha assuntos em que eu é, saiba mais do que ela, sim, sim, né? Eu também acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa sim, de. E muitos Isso abusos também é podem ser etarismo. praticados é, justamente por causa disso, né? Isso também é etarismo, né? A gente colocar como se o mais velho tem que sim. ser respeitado. É só Não, porque é às vezes mais a pessoa velho, né? existem pessoas mais velhas que são escrotas. É, é, Ponto. A gente não merece menor respeito, né? é. Tem professor universitário, Eu inclusive vi. em Coimbra, estuda, né, Kátia? Que assim, uma É, pessoa idosa, tem que ser respeitada, mas tu descobre que a pessoa é é, abusadora. é, Não merece mais respeito nenhum. Não é, interessa que é uma pessoa muito velha, né? sim. Então, enfim, não colocar Eu vi esses realmente dias uma frase, o velho idiota, ele sempre foi idiota. Ele sempre foi, ele é uma pessoa idiota, né? Ele não ficou isso, idiota, ele é idiota, ele sempre foi, né? sim. Ele podia ter E mudado, mas não, ele escolheu continuar assim, né? E uma outra questão também, aí dentro do que tu falou, é a gente se perceber etarista, né? Ah, sim, A gente, assim como o racismo, né, que está dentro da sociedade e está dentro da gente, né? Assim como, sei lá, qualquer outro tipo de preconceito de gênero, religioso, todos nós sim, temos esses preconceitos dentro de nós, sim. né? E o etarismo a gente também tem. A E questão é fazer quando, reflexão, né? Tem que fazer de reflexão, a vez gente em quando a precisa gente começa, perceber, se né? A gente perceber, né? começa. Dizendo, opa, peraí, mas eu tô pensando. E por quê, né? Por quê? Eu acho no nível, a gente estava falando até agora, nesse nível sociocultural, né? E tem também o nível individual, que a Uhum. passagem do tempo, que é o que está de pano de fundo do que a gente está falando, né? É a passagem do tempo. E a passagem do tempo, ela desorganiza a pessoa, né? O sujeito, na medida que ele perde o controle sobre certas coisas que estão muito postas. Então, a gente passa a não ter controle do que vai acontecendo com o corpo vai modificando de uma forma que não se tem controle. Isso tira da gente essa ilusão, né, essa fantasia que a gente tem que estar tudo ao nosso alcance. O ritmo muda, a gente vai, e em última instância, a gente vai se aproximando do maior mistério, da coisa mais assim, de impacto, mais difícil de lidar, que é a morte. Então, tudo que vai aproximando o ser humano dessa, né, dessa quase que uma entidade morte, isso vai tendo, vai produzindo efeitos, né? Vai assustando, vai causando muito efeitos na pessoa. E aí vem a negação de tudo isso, né? E é uma forma de negar, de negar em si, é negar no outro, é apagar no outro, né? Então, eu apago que essa pessoa mais velha possa fazer, possa ser, eu tô apagando ela porque, na verdade, eu tenho dificuldade Sim, de lidar com o fato de que eu também envelheço, né? é, É uma é uma das coisas que o livro mostra, né? É o etarismo com ela mesma, né? Ela mesma se percebe eh, envelhecendo e não aceitando aquilo ali, né? Diante daquela circunstância ali que aconteceu, né? Então, mas exato, como é que a eu estou negação, passando é a por isso? negação mesmo, né? É, 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 Mas é que pega, às vezes pega a gente de surpresa alguma coisa, né? Como não conseguir fazer alguma coisa que a gente fazia há 10 anos, há 20 anos, né?
de repente tu te dá conta, poxa, mas eu não faço mais isso, né? Não consigo mais fazer isso, né? Alguém me falou a semana passada com a fala da Edna, eu acho. Ela disse, não, mas envelhecer não é bem assim, como ela está dizendo, porque a Edna é uma otimista, né? Não, eu vou lá e faço, e acontece, né? E ela faz mesmo, né? O pior é que ela faz. E aí alguém falou, não, mas envelhecer não é bem assim, né? É, pois tem tudo isso, porque tu estava dizendo assim, tu não tem mais a energia, e às vezes tu pode até ter essa energia, mas o teu corpo não acompanha essa energia, né? Então, o que que eu faço? Eu fico deprimida, posso ficar deprimida, né? Ou então posso trabalhar para que isso melhore mais um pouquinho, né? Mas a verdade é que eu tenho sempre que trabalhar para ter um bom envelhecer, né? Eu tenho que Aí trabalhar para ter um bom entra envelhecer. a quebra narcísica que a passagem do tempo, que o envelhecimento traz, né? Porque o sujeito, a pessoa está lá no alto do controle da sua vida e eu posso, eu faço o que eu quero, eu sou capaz de tudo para um dado de realidade que é, né, principalmente o corpo, que é essa casa que a gente habita. O corpo, ele é implacável, ele começa a mostrar os limites É. e é natural que mostre, né? Mas isso incomoda a gente ter que lidar com os próprios limites. E E aí, também com as expectativas, né? Com as exato, expectativas. É exato. que há um momento da vida da gente que a gente imagina como que a gente vai ser quando tiver 40 anos. Aí a gente imagina como vai ser quando a gente tiver 60. A gente, eu quero viver até tal idade. E a gente imagina, só que a gente imagina ter 40, ter 60, ter 80 com a cabeça de 20, sem É. ter noção do que vai Mas ser e 40, isso ainda é 60. assim, é depois de um certo tempo que começa a imaginar, porque até uma idade, eu acho que na verdade a gente nega totalmente, pensa assim, não, né? Eu me lembro muito claramente quando eu achava que as pessoas da idade que eu tenho hoje, que é 43 anos, eu achava as pessoas de 43 anos velhas. Sim, Eu também. é. Eu achava que quando eu tivesse Olhava, 40, eu eu me ia lembro muito claramente disso. E eu falava, nossa, fulano é velho, né? Aí hoje eu com essa idade, eu falo, realmente, né? Ali tinha ali uma negação de que essa idade chegaria, né? Eu lembro, eu sempre conto de uma senhorinha que cuidava de mim, é uma vizinha. Eu casei com 17 anos a primeira vez, né? Aí eu fui morar numa cidade bem longe da minha família. E do lado da minha casa tinha uma senhora que cuidava de mim. Ela gostava de mim. E eu na época, sofria de asma. E eu ficava 5 dias, assim, dentro de casa com tudo fechado, assim, sozinha, né? E ela batia lá e levava pão para mim, levava chá. E eu lembro dela, eu acho que ela era uma senhorinha, assim. Mas na época, eu acho que ela tinha 40 anos. Exatamente. Mas eu tinha 17, né? Então, ó, o que que era a minha os visão, filtros, né? né? Os filtros com os olhos que a gente É, olha o mundo, né? é. Em determinada Mas idade. aí, a hora que você realmente, não me lembro com que idade que isso aconteceu, mas que você começa a olhar para o envelhecer, aí começa a projetar isso. Nossa, eu quero estar assim, eu quero estar assado, sendo que na verdade a gente não tem controle nenhum. A gente pode fazer várias coisas óbvias, né? Assim, que a gente Planejamento. planejamento financeiro, cuidar da saúde Ah, física, da saúde mental, mas saber mesmo, a gente não sabe nada. Sabe? A vida pode nos pegar de surpresa em diversas situações, né? Que é o pode que crer. acontece com a personagem do livro, né? Que ela estava lá, vivendo a vida dela, E e se de repente apaixona. se apaixona. Pois é, que E tem coisa. um ponto aí no livro que, de novo, vou falar, né? Que não é só uma questão de etarismo, uma questão de gênero também, né? Porque se fosse um homem que se apaixonou, porque quantos anos mais novo que é esse personagem ali do livro, Kátia? 30 A anos. diferença de idade É, deles. ali ela diz que é a metade da idade dela, né? Metade, então ele deve ter uns 30 e poucos, ela deve ter uns É, 60 e poucos.
Ah, isso se a cena é ao contrário, socialmente a gente tem mais facilidade de aceitar, né? Sim. A gente vê isso em qualquer lugar, em todos os lugares, né? Eu tenho na minha Eu sou, família isso. Meu irmão é eu casado sou com uma casada mulher com da minha um idade. homem, sou casada com um homem 12 anos mais velho que eu, e isso não causou nenhum tipo Sim, de desconforto, e nunca tive que defender nada a sim. respeito disso. É simplesmente isso, um cara que é mais velho que eu e tá tudo bem. Agora, se ele fosse 12 anos mais novo do que eu, Ah, né? sim. Certamente eu iria enfrentar comentários de amigos da minha família, eu mesmo ia me sentir insegura. Ai, um homem 12 anos mais novo que eu, ué, né? E é só uma questão de idade, né? É uma coisa, é só um número, É, porque um número não Mas diz não, o que é uma não é. pessoa. Deveria ser só um número, mas não é. É, Socialmente mas não é. né? Socialmente não é, culturalmente não é, mas eu, por exemplo, já tive relacionamentos com pessoas jovens e com pessoas bem mais velhas, e às vezes pessoas jovens muito mais maduras do que pessoas bem mais velhas. Então, nesse sentido que eu digo que é sim. só uma idade, a gente percebe isso quando a gente convive com as pessoas, que não é a idade que define aquela pessoa, é um conjunto de zilhões de outras coisas, né? E E aí, por isso que eu acho que vem de nós novo, a gente está inserido escolhemos medir as pessoas pela idade, né? Por que nisso. que a gente socialmente faz essa escolha, né? Errada? E aí, nisso que você está dizendo, né, sobre a questão de gênero, vem, né, a relação que a mulher tem com o corpo, marcada por essa cultura que a gente tem de padrão e de expectativa, e de beleza e de juventude, que tudo, né, tá ligado a isso. E em contrapartida do homem, né? O homem sempre vai ficando mais bonito, vai ficando mais Eu ia interessante, falar isso. mais charmoso. É. Mulher vai, né, só tido como o envelhecimento no corpo da mulher, ele é tido como grave, algo que tem que ser combatido, né? Então a mulher tem que pintar o cabelo, ela tem que levantar tudo e ela tem que cuidar para nada cair, ela tem que segurar. E o homem não, o homem vai ficando mais charmoso, mais bonito, Ah, quanto mais ruga ele tiver, mais bonito ele fica, né? exato, mais interessante. É. Se a gente vai olhando para isso, então não tem como, a mulher não tem o direito de envelhecer. É. Ela tem que ter vergonha de envelhecer, ela tem que esconder. Então, você usa, não tenho mais. Quantas vezes a gente escuta essa frase? Eu não tenho mais idade para usar uma saia curta, porque agora eu tenho que Sim. esconder a minha perna, que já não é mais aquela perna de quando eu era jovem. Eu não tenho mais Sim, eu idade. lembro, eu lembro da minha mãe que quando meu pai morreu, é, a minha mãe tinha, quando meu pai morreu, 62 anos. E eu dei para ela um sapato Bibi. Eu não sei se vocês lembram dessa Ah, marca você me Bibi. contou que sapato que Sapato- é esse, eu já lembro. Era um sapato jeans. E ela não quis, porque isso não era para mulher da idade dela e nem viúva. Além da idade, né, avançada, que era 62 anos, e era viúva, né? Como que pode uma mulher usar um sapato Bibi? Mulher, Nunca me quanto esqueço. mais velha, mais ela tem que se esconder. É, Ela é. tem que ter vergonha, né? É como se tivesse que se recolher, né? Tem uma coisa que eu falo no livro que eu acho que eu gosto, que é o empoderamento, né? Primeiro a gente faz o trabalho de se empoderar, né? Aí depois desempoderam a gente, né? Desempodero. Daí eu não tenho mais o poder. O poder é só da sabedoria, do conhecimento, né? Uhum. Porque aí os mais novos vão lá perguntar como se faz isso, como se faz aquilo, como foi viver nos anos 70, como foi viver nos anos 80. Isso é legal, né? Agora, outro tipo de coisa, não, né? Então eu não tenho mais poder de nada, né? Ou de coisas da vida, do corpo. Eu não tenho mais esse poder. Não, põe a viola no saco e fica quietinha dentro de casa, né? Como que tu dança Vem desse aquela jeito, né?
Hã? Vem aquela frase assim que as pessoas falam, porque no meu tempo. Cada vez Eu que não uma tenho pessoa mais me fala tempo. isso, eu digo assim, tu já Isso, morreu? é, Eu tô voltando para um fantasma, já passou, porque tu não tá aqui agora, é, neste momento. é É muito como se já tivesse interessante passado. isso, né? Ai, mas tu dança! Mas como tu dança? Mas eu tenho ouvido para ouvir a música, tenho perna para dançar, tenho corpo para me mexer. Por que que eu danço, né? Ah, é muito engraçado isso, é muito engraçado. E voltando no que você estava falando, a questão da sexualidade, né? Porque é engraçado que a gente fala, 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 mas a sexualidade acaba ficando na tangente, assim. Sim, E a vivência da sexualidade da mulher, principalmente depois da menopausa, foi criado Ah, sim, tanta coisa assim, né, ao redor disso, que as mulheres, quando iniciam o processo de menopausa, geralmente elas falam, e até dizendo do consultório que eu escuto, acabou. É impressionante como que vem esse significante. Acabou, agora acabou. E é realmente ali, parece que ali morreu algo, ali, a partir dali não pode existir mais. E a surpresa que as mulheres têm quando quando percebem que não acabou. percebem que não acabou. Sim, Quase assim, é enlouquecedor. A gente pensa assim, a menopausa vai ser, né, enlouquecedora. Não, às vezes é depois, quando a mulher vê que ela continua desejante, sim, desejável, ela continua viva, ela continua sim. pulsando, e as mulheres se assustam muito, porque o que é posto, o que é dito é que realmente acabou ali, né? esses discursos, eles interferem muito na nossa vida, né? Sempre, em qualquer faixa etária, né? É o mesmo discurso que se faz quando você vai começar a menstruar. Ai, tu não sabe o que vai ser horrível. Tu Uhum. vai ver, quando tu menstruar, tu vai entender como é difícil, porque como é terrível. Então, tu vai absorvendo ao longo da tua vida essas informações, ouvindo outras mulheres falarem sobre isso. E a mesma coisa se faz com o parto, se faz com ter Uhum, filho, se faz com ter um relacionamento, se faz Uma com, enfim, separação, né? com Ah, se você se separação. Aí separa. depois que tu separar vai ser difícil para ti, né? Ou a menopausa, são todos assuntos que a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos projetados. Eu tenho às vezes a impressão de que quem está por trás desse discurso não pode ser uma mulher, sabe? E aí a gente vê grupos de mulheres, grupos de estudos, de mulheres, né? Enfim, mulheres que estudam os ciclos, mulheres que estudam o parto, mulheres que estudam a menopausa, e que estudam isso por uma outra corrente, que até que é contra essa corrente hegemônica, que muitas vezes a ciência também ela está colocada nesse lugar hegemônico, né, de onde quem está nos lugares de poder são homens, são brancos, né? Então os discursos, fugindo desses discursos, quem vai na corrente oposta, né? Às vezes vai te trazendo e te permitindo uma outra relação com isso, né? Aí estou falando isso porque eu vivenciei isso na minha vida. Eu ouvia de criança, eu ouvia assim por alto de que quando eu fosse menstruar seria uma coisa terrível. E aí, lá, sei lá, pelos meus 18, 20, talvez um pouquinho mais, eu comecei a ter contato com mulheres que falavam de uma outra forma sobre a menstruação, né? E também mulheres que falavam de uma outra forma sobre a sexualidade, né? E comecei a me relacionar com com o meu ciclo menstrual e com a minha sexualidade de uma forma muito mais agradável e sim. Uhum. muito mais possível. Tanto é que eu consegui fazer essa virada na minha vida, assim, de realmente curtir o menstruar, né? Sim, Mas E a aí a gente mesma tem que coisa, odiar ser mulher, né? Pra gente odiar sim, ser mulher.
que E o mesmo odiasse. aconteceu na menopausa, né? Eu vinha com essa ideia de que vai ser terrível, que não sei o quê. Ainda bem que a minha mãe teve assim, um discurso comigo super de boa. Olha, minha menopausa, eu entrei lá com sei lá que idade, não senti nada, não fiz reposição e tô bem. Mas ela, que bom, um depoimento que é possível, né? E aí fui procurando, né? A minha médica também é muito maravilhosa, né? Troquei muitas figurinhas com ela e fui procurando mulheres que traziam uma outra possibilidade para a menopausa. Eu tenho feito essas escolhas, assim, nesse sentido é uma escolha pessoal, né? Mas e socialmente nós também temos mulheres, pessoas, grupos se preocupando com isso e falando sobre isso, buscando novos discursos sobre a experiência vida mulher, né? Sobre o que é ser mulher, né? E Isso é aí bem está a especial. importância real mesmo, voltando até à questão do livro, né? A importância de levantar essas questões, de falar sobre isso, de se juntar às mulheres que têm uma outra visão, porque existem os dois grupos simultaneamente, né? Sim, Ainda Sim, tem muitas mulheres falando, né, ele fazendo aquele drama com relação à menopausa, não diminuindo a questão do que acontece, porque as mudanças são realmente mas muito punks, né? Mas que colocam isso no discurso de uma forma muito negativa, como se a gente tivesse realmente que com toda essa carga negativa do ser mulher, e tem também outras mulheres que estão aí falando de uma outra forma, e é muito bom que falem, é muito bom que se reúnam, né, a importância do livro, desse podcast, está aí, para a gente poder falar para essas mulheres que tem outra possibilidade delas se verem, que não desse jeito que nesse caldo da cultura que a gente está imerso, que é possível. sim. Eu exato. acho Essa frase interessante que a gente faz parte aqui em Portugal, a gente faz parte de vários grupos, né, Janaína? E grupos de mulheres, tem a Ver Feminista, por exemplo, que tem várias mulheres falando sobre diversas coisas, né? E E a é gente interessante porque tem fala, mulheres muito jovens e tem mulheres de é, tudo que é, idade. e a gente fala sobre essas coisas, e as pessoas que estão ali, elas discutem, conversam, refletem, mas viram as costas e volta para o discurso anterior. Entende o que eu quero dizer? É muito difícil mudar o comportamento. É, sim. Por, por isso que É não isso dá para aí. parar de falar. pesado. E aí é o mito de Sísifo, né, Kátia? Dois É, passos para um passo para frente, dois para trás. Um passo para frente, dois para é, trás. Uma hora a gente consegue botar essa pedra é. lá no alto dessa montanha, né? Assim, a gente fala isso tudo que a gente está falando aqui, daí a pessoa vira para mim e diz alguma coisa assim para mim que voltou 100% Sim, aquela história Mas toda. Eu digo, o meu que Deus, acontece, Kátia, é o seguinte, é que está muito enraizado toda essa eu forma sei, que a eu gente. sei. Então, mesmo que a gente conscientize racionalmente, a gente entende. Racionalmente, a Sim, gente sim. entende. Mas Só que mudar o comportamento é difícil. é muito mais profundo. É, Precisa de uhum. mais tempo, é. precisa de mais referência, precisa de mais discussão para realmente mudar, né? Porque Mas com certeza algum efeito aquelas conversas É, fazem. a Lá gente em algum momento espera a que pessoa sim. vai ter um insight, É. sempre ela vai tem. fazer uma atitude diferente, aquilo É, faz algum até efeito. a hora que também ela passar por isso, né? Também ela vai se dar conta, né? Sim. É, se dar conta que, ah, então É, isso era aquela história que a gente estava conversando, né? Porque sim. é diferente a gente vivenciar isso. A gente pode falar, menopausa, te cuida, né? Eu digo para minha filha, não anda de pé no chão assim, né? Uma hora, isso, afinal de contas, né? As coisas vêm de baixo, assim, né? A friagem Então, vem de ela não, Tá bom, isso pode ser que não afete ela, pode ser que não afete ela, mas pode ser que afete ela. Mas hoje ela não tem essa tá preciso. visão, né? mas é bom que tenha, é bom que É, saiba, né? mas Porque a mulher vai pensar na menopausa só quando ela entra na menopausa. E isso é, é péssimo. tem que já Você tem pensar, que lidar com tudo que você está sentindo e se informar é, ainda naquela hora, sendo que a entender, né? informação poderia ter vindo desde É. sempre.
E E lidar só e olha que interessante essa coisa da menopausa, agora falando da menopausa, eu me lembrei de uma coisa. Tem uma irmã que entrou na menopausa com 36 anos. com. Quer dizer, é muito cedo, né? É muito cedo. Então, é dizer o que? Ah, acabou a vida dela? Não, né? Não, não, não dá. Tem gente que entra com Não, 50 e tem gente que entra muito nova. mas não acabou nunca, né? Nem com Não, 30 pois e é. poucos, nem com Então não, 50. não, 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 assim como Porque quem diz, se ah, fosse não para posso mais acabar, fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Não, se né? menopausa fosse sinônimo de vida acabar, a menopausa seria a morte, na real, né? Pois é, Você tem é, que morrer. Entrou é, na menopausa, pá, morreu. Não é, né? Mas é porque o que que representa a menopausa? A mulher perdeu a única função que ela tem no mundo, que que é a é de. procriar. Então, Uhum. né? Por quê? Isso é forte, né? Esse é o, É, Aquela hora símbolo, eu né, da. ia reforçar uma frase que você falou, Janaína, que né, eu fiz o depoimento ali da menstruação e da menopausa, falando que me vinculei a outros discursos e tal, e você complementou, que eu acho bem fundamental, e vou reforçar isso que você falou, não quer dizer que não sejam sim, etapas desafiadoras, né? sim, Ambas, não, mais do que essa, né? Menstruação, gestação, parto, amamentação, tudo isso, relacionamentos, sim. sexualidade, separação, tudo e menopausa são etapas desafiadoras, né, na Não dá vida da para mulher. romantizar. Para umas mais desafiador do que para outras. Agora, que os discursos colocam a menopausa ou qualquer outra dessas fases num lugar de doença, de grande É, dificuldade, eles atrapalham a gente compreender que são etapas naturais da vida, né? Naturais. E aí a gente tem uma compreensão maior dessas etapas, né? Enfim, e do mundo que a gente está vivendo também, porque o nosso ciclo ele não está desconectado dos ciclos do universo, né? Então, se a gente está vivendo num planeta que está de alguma forma sofrendo com a crise climática, a crise climática, o nosso corpo ele também faz parte desse universo, dessa natureza. Nós somos natureza e de alguma forma nós estamos respondendo a essa crise climática com o corpo da gente, né? Existem várias pesquisas aí. Eu tenho a minha gurua, que é a Janine da Caule, a proprietária da Caule, que é uma empresa de cosméticos, produtos de limpeza, beleza, naturais, e ela fala muito sobre isso, assim, sobre os microplásticos que estão na natureza, de como isso interfere na nossa questão hormonal, os alimentos que a gente está comendo, os cosméticos que a gente está utilizando, que todos eles têm disruptores endócrinos, ou seja, eles atrapalham o nosso sistema hormonal. Aí a gente vai ter meninas menstruando muito mais cedo, mulheres entrando na menopausa muito mais cedo, muito mais pessoas com dificuldade de engravidar, muito mais pessoas com doenças hormonais, né? Homens também desenvolvendo, às vezes, glândulas que não são próprias de um corpo masculino. Isso falando no caso de alterações hormonais indesejadas, né? Não estou falando daquelas alterações que as pessoas decidem ter, né? Então, assim, como nós fazemos parte da natureza e como essa crise climática ela também está avançando sobre nossos corpos, né? sim, Mas tudo isso a gente só vai saber se a gente puder falar sobre isso, né? sim. Se houver um interesse desse mercado de que a gente saiba sobre esses assuntos. É. Sim. E se houver lugar para mulher ser mulher, porque é impressionante como que até hoje nós não temos lugar para ser mulher no mundo. Porque se a gente parar para pensar, não sei se outro dia eu pensava sobre isso. A menina, quando ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, é dito para ela que ninguém pode saber sobre aquilo, né? Ninguém pode ver. Eu me lembro de ir para a escola, que eu ter que ir com a blusa amarrada, porque ninguém podia ver, ninguém podia saber, né, que eu já tinha menstruado, que eu estava menstruada. Aí a mulher, quando vai parir, ela também fica
ela fica ali afastada, a porta fechada, e ali entra uma outra mulher. Se a gente for, né, essa imagem da parteira, ela tem ali, ela sozinha ali, aquele momento dela. Aí depois, menopausa não se fala sobre, porque isso significa falar que agora eu acabei como mulher, né? O resguardo, o que que é o resguardo? É a mulher resguardada, é a mulher guardada. Então, todos os marcadores femininos que a gente tem que viver É. separada. E tem que fingir que não está acontecendo. E a velhice também. E a velhice é a mesma Hum. coisa. Eu acho que era isso que eu queria, era nisso que eu queria chegar. E aí a velhice, o que que acontece? A mulher tem que se resguardar, ela tem que ficar lá esperando alguém vir e querer um pedacinho da sabedoria que ela É. reuniu na vida. Aí ela joga aquelas pérolas, a pessoa vai embora viver a vida e ela fica ali, né? Então, ó, pensa, eu acho que falar, né, o que a gente está falando, nossa, eu concordo muito, porque a gente falar sobre, levantar todos esses assuntos, as questões Uhum. climáticas, as questões, tudo, o impacto do o corpo, a sexualidade, a gente falar sobre isso significa a gente tomar posse do nosso lugar no mundo. Sim. E isso que é tirado da gente a todo momento, e a gente tem que sempre tomar posse novamente desse lugar de Muito mulher. bem, gurias. É isso aí. Então, a gente já está aqui quase uma hora conversando Uau! e acho Iríamos muito mais, ótimo, né? Porque assunto acho, tem, né? Oh, meu Deus, como? acho, acho ótimo, acho ótimo. Eu só convido gente porreta para esse programa. Querem deixar uma última palavra? Zica Voit. Nossa, uma última palavra. A palavra, vou falar a palavra da senhora agora. Fala aí a palavra A da gente tem, senhora. a gente tem essa piadinha, assim, a gente sai na rua e pergunta para as pessoas, queres ouvir a palavra do Senhor? Aí pega o livro do André e Da começa a senhora? ler. Queres ouvir a O palavra da livro do Senhora? André, ótimo. Na verdade, a última palavra que eu posso dizer, estou me desafiando a me dar conta de que o etarismo ele está presente, de que eu posso ser uma agente transformadora disso, né? E da mesma forma que a gente é, por exemplo, antirracista, quando alguém tem um comportamento racista, a gente vai lá e aponta, né? Pontua, né? De uma forma educada, vai lá, isso aqui que você falou é racista, ou isso aqui que você falou é machista, é misógino, né? Isso aqui, essa atitude que você teve, né? Da mesma forma, a gente pode fazer com o etarismo, né? Prestar atenção nas nossas ações, prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, tanto com relação a gente, quanto com relação a pessoas de idades diversas, né? E ser um agente cutucador desse mal social que é o etarismo, né? Muito bem. Jana, Eu acho que é isso. Acho que a gente falou aqui bastante coisa. E penso que precisamos continuar falando, né? Precisamos continuar vibrando, precisamos continuar sambando, dançando, amando, transando. isso mesmo. Que eu acho que não tem nada mais disruptivo do que isso, e não tem, e eu acho que a marca que a gente pode deixar, inclusive para outras mulheres, é essa, é viver na nossa plenitude, na nossa intensidade, assim. Acho que isso porque eu estava pensando aqui quem que são as pessoas que me inspiram, né? E eu tenho muitas, nossa, tenho a sorte de ter muitas mulheres, principalmente ao meu redor, que são muito inspiradoras. A Kátia é uma delas. Ah, Eu sempre falo isso sempre para ela, que ela me inspira A demais. mim também. Então eu acho que é isso, é agradecer a essas pessoas que são referências e que nos tiram desse caldo da cultura que nos engole e tentar a gente, através da nossa vida, também ser essa inspiração para outras mulheres.
Acho que é Muito obrigada, vocês são maravilhosas. nada, Kátia, e muito prazer, Gica. Ah, Prazer, Janaína. Foi ótimo conversar com você, duas. Eu então eu adorei. me A despeço conectar. aqui, agradeço vocês, agradeço. É, eu acho que eu gosto de ouvir vocês falarem, eu gosto de ouvir os mais novos falarem, porque eu fico pensando, meu Deus, daqui a pouco elas chegam nos 64 anos, eu quero ver elas dançando e sambando na avenida de qualquer jeito, né? Fazendo as suas coisas aradas lá. E acho sim, né? Eu acho sim que não dá para parar de conversar, de refletir. Eu sempre penso assim, a gente não é santo, ninguém é santo. Ninguém é santo, ninguém nunca mais vai fazer cometer uma gafe, um racismo, uma homofobia. Todo mundo uma hora faz uma coisinha dessas, Sim. mas a gente tem que parar e se dar conta que está fazendo. Acho que esse Uhum. a chave, a questão maior é essa, é se dar conta, para aí, mas o que que eu disse, né? E não é feio Até dizer, algumas dessas coisas já se tornaram um crime, né? Porque sim, muitas pessoas não conseguem se dar conta por conta pois é, própria, né? Então a Conta coisa tem que ser própria. institucionalizada. e não é feio dizer, desculpa aí, olha só o que que eu disse, como é que eu fui dizer tal coisa, né? Então, eu acho que esse é o caminho, na verdade, né? Acho que esse é o caminho. Então vamos lutar contra essas coisas horrorosas aí que a gente ainda faz nessa vida. Tá bom, gurias? Beijinho para vocês. Nada. Até a Beijo. próxima. Tchau. Até Até.